E seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Aprimore-se Cast, o podcast que tem como objetivo o meu e o seu desenvolvimento pessoal. Por aqui eu compartilho com vocês as minhas experiências, um pouco do que eu tenho aprendido e eu espero te ajudar aí a ter um bom dia e uma boa semana. Então, já pega o seu café aí, se você estiver no trabalho, às vezes na academia ou onde quer que você esteja, para a gente bater o nosso papo de hoje. E o tema do podcast de hoje é: a sua boca está te destruindo. Então eu coloquei um tema aí, um título bem polêmico, né, até meio forte, para chamar a sua atenção, para poder ouvir aqui um pouco do que eu tenho para compartilhar com vocês. Então eu já tô aqui com o meu cafezinho quentinho, aqui onde eu moro pelo menos esfriou bastante esses dias. Vou até tomar um golinho e falar aqui um pouquinho com vocês. Esse episódio eu confesso que foi muito difícil de ser gravado, então se você tá ouvindo, já deixa a sua avaliação positiva nele, em qualquer plataforma que você esteja ouvindo, porque ele não foi fácil, é a 5ª vez que eu tô gravando ele. Então vamos lá, porque eu acredito que quando alguma coisa tenta me impedir de levar uma mensagem, alguma coisa, é porque essa mensagem realmente vai fazer diferença para alguém. Então eu persisto nela. Então vamos lá. Se tiver algum barulho, alguma coisa der errado, eu não vou cortar, porque gravar podcast é bem difícil, gente. Faz barulho toda hora, aí você tem que cortar. Enfim, não vou ficar reclamando aqui pra vocês, mas eu tô avisando que se algum cachorro latir, criança chorar ou qualquer coisa do tipo, eu não vou fazer um corte, tá bom? Então vamos lá pro nosso tema. Lembrando que todas as histórias que eu trago aqui são histórias ou fictícias, entre aspas, né? São verdadeiras, mas modificadas aí. E os personagens da história são também, né, entre aspas, fictícios, para não expor ninguém que convive comigo. Porque o podcast aqui eu faço com coisas que eu vou aprendendo no meu dia a dia. Então, é claro que as pessoas que convivem comigo, de certa forma, vão participar ali das histórias aqui, né, do que eu compartilho, do que eu aprendo. Mas eu nunca dou nome aos bois para não expor ninguém, né, para também não ficar chata aqui para mim, né? Então, vamos lá. Essa semana aconteceu uma situação um pouco curiosa até. Eu convivo com uma pessoa e essa pessoa sempre trabalha muito, é uma pessoa muito ocupada. E ela me disse assim que ela gostaria de não precisar comer porque isso acabava ocupando muito espaço, né, da vida dela, um tempo que seria melhor aproveitado fazendo outra coisa e ter que parar para comer, cozinhar, estava atrapalhando ela. E essa pessoa ficou falando isso muitas vezes. E com o tempo, né, depois de algumas semanas acontecendo isso, ela falando que estava com pressa, que não podia comer, que queria não precisar comer, essa pessoa começou a sentir meio que como se fosse uma queimação toda vez que ela comia. Então, ela passou realmente mal fisicamente toda vez que ela comia alguma coisa. E aí foi onde eu tive meio que um insight. Eu já li muitos livros sobre o poder das palavras e eu particularmente acredito muito nisso, respeito quem não acredita, mas eu acredito bastante. E eu falei, olha, pode ser que seja algum tipo de doença, né? E eu acho que você deve procurar um médico, mas eu, no seu lugar, experimentaria não ficar mais falando que eu não gosto de comer, que comer me atrapalha, que a comida ocupa um espaço do meu dia que eu não gostaria. Enfim, pararia de ficar falando coisas negativas a respeito do ato de me alimentar, né? E falaria, eu gosto sim de comer é bom, que bom que eu tenho comida e coisas positivas a respeito disso. Experimenta, né, por alguns dias e vê se muda. Porque às vezes é algo psicológico, de tanto você falar que isso estava te atrapalhando, pode ser que seu corpo está rejeitando, porque você falou que não, né? Claro que não é um negócio instantâneo, mas você falou e talvez pode ser que seja isso. Se não for, vai ao médico, né? Claro. E aí essa pessoa meio que topou e realmente começou a fazer isso. E depois de alguns dias repetindo isso, parando de reclamar sobre comer, simplesmente o estômago voltou ao normal.
E aí, eu não sei se muita gente vai interpretar isso como coisa de coach ou coisa muito espiritualizada ou enfim, mas na minha interpretação, o nosso corpo e tudo ao nosso redor, não só o nosso corpo, como as outras pessoas e tudo que acontece, está muito ligado ao que a gente fala. Então, eu particularmente gosto muito de falar coisas boas, porque por mais que você não acredite que as palavras têm poder, se você fala o ruim e o ruim acontece, por que você não gastou a mesma saliva, o mesmo tempo, a mesma disposição para falar uma coisa boa, né? E olha como é sério isso, a gente não dá a devida importância, né? Porque a frase as palavras têm poder acabou ficando um pouco banalizada, porque a gente fala isso toda hora. E aí, quando alguém fala muitas vezes a mesma coisa, a gente meio que nem dá corda mais para isso, né? Falar, ai, beleza, ok, vai lá. Palavra tem poder. Uhum, tá, show. E não para analisar o que isso de fato quer dizer. Mas realmente as palavras têm um poder enorme, tanto sobre o nosso próprio corpo, porque se não tivesse, né, muitas dessas coisas não aconteceriam. E eu acredito muito nisso, porque na prática eu vivo isso. Eu sou uma pessoa que praticamente tudo que eu um dia falei, em algum momento acontece. E eu fico surpresa comigo mesma e às vezes até um pouco chateada comigo mesma, porque eu penso, por que eu não falei algo melhor, né? E, e isso é muito louco. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Então, eu acredito que, por mais que você seja uma pessoa que fala assim, ai, se eu falar assim, vai aparecer um caminhão de dinheiro na minha frente, não vai aparecer. Realmente isso não vai acontecer, mas se você talvez muda um pouco as suas palavras, um pouco o jeito que você enxerga as coisas e começa a acreditar um pouco nas coisas de uma forma mais positiva, aos poucos aquilo vai acontecendo, não por um milagre, não por uma mágica. Eu realmente acredito que vai acontecendo porque as nossas escolhas, nossas atitudes vão meio que se modelando para aquilo. Eu até li isso em algum livro, agora não vou lembrar qual para dar a referência certinha para vocês, mas eu lembro que nesse livro falava que a gente é muito coerente com o que a gente fala. Então, se a gente fala um não logo no começo de uma conversa, por exemplo, normalmente a gente vai sustentar aquele não. Então, por exemplo, em uma negociação, se a pessoa já falou não de cara, ela vai querer naturalmente e até intuitivamente ser coerente com aquilo que ela falou inicialmente. Então, é muito mais difícil você meio que converter para conseguir que ela fale um sim depois. E isso acontece também com nós mesmos, né? A nossa relação com nós mesmos. Porque se eu falo algo negativo logo no início da minha narrativa, né, digamos assim, naturalmente, sem que eu perceba, as minhas atitudes vão sempre estar para aquele lado ali que eu falei. Então, vamos supor que eu sempre falo que eu sou pobre. Se eu tô falando que eu sou pobre, naturalmente as minhas escolhas vão me levar a isso, porque eu meio que já me condicionei a ser isso. E a gente quer ser coerente, mesmo sem que isso seja algo assim proposital, né? Eu não fico fazendo de propósito ou conscientemente, mas eu vou ter atitudes, vou tomar decisões que vão me levar a sempre ser pobre, porque eu tô falando isso e eu sou coerente com o que eu falo. Então, não é mágica, não é um negócio que você vai falar, ó, aqui vai começar a chover dinheiro e vai. Não, mas com o tempo, as suas atitudes vão sempre te levar para o caminho que você falou que ia estar. Então, se você falou que você é pobre, que você não consegue ou que você não é capaz de alguma coisa, realmente você não vai conseguir. Porque, né, já diria a Henry Ford, acho que é do Henry Ford Henry Ford, né? Essa frase, se você acredita que pode ou que não pode, dos dois jeitos você tá certo. Porque você vai se condicionar inconscientemente para fazer aquilo que você falou, porque ninguém quer ser incoerente, ninguém quer ser um hipócrita. Então,
começa a mudar um pouco o que você fala, mesmo que no começo você não acredite. Então, fala coisa positiva, e aí no começo você vai se sentir meio estranho, principalmente para quem tem o hábito de sempre falar coisa negativa, e eu sou perito nisso, eu sou uma pessoa que sempre falou coisa negativa, e quando eu comecei a mudar isso, eu vi realmente a diferença. Então, isso é importante, porque aí com o tempo você começa realmente a acreditar naquilo. E é óbvio que se você ficar só falando e não tomar nenhuma atitude para mudar, você não vai, né, conseguir. Mesmo que eu ficar falando, eu sou uma pessoa que ganha 20 mil por mês, mas eu não trabalho para isso e não faço nada, é claro que eu não vou ganhar. Mas com o tempo, se eu vou falando isso e vou procurando coisas que eu possa fazer e tal, eu posso realmente ganhar. E isso é muito louco, inclusive, porque teve uma época que o meu salário era R$ 600 por mês. E nessa época eu tava muito frustrada porque eu queria ganhar mais, né? Eu fazia estágio e a vida do estudante não é algo fácil, né? Quem já passou por isso sabe o perrengue que é. Então eu fazia estágio, fazia faculdade, não tinha dinheiro para nada. E aí eu comecei a estudar sobre isso, ver um pouco, e eu comecei a fazer afirmações para mim mesma. E aí eu já não tô dizendo que você precisa fazer isso. O intuito desse podcast aqui é que no seu dia a dia você comece a falar coisas mais positivas, não necessariamente fazer uma lista de afirmações e tudo mais. Mas eu, particularmente, sou uma pessoa que eu pago pra ver. Então eu fui lá e fiz. E nessa lista eu falava um valor que eu queria ganhar. E, gente, vocês podem acreditar ou não, mas hoje é exatamente isso que eu ganho. E faz coisa de 2 ou 3 anos atrás isso, não faz tanto tempo assim. Então, eu mesma me espanto. E eu me espantei tanto que isso aconteceu de uma forma muito natural, que eu peguei... Outro dia eu parei pra pensar e falei, gente, eu tô ganhando quanto eu falava. Porque depois de um tempo, eu acho que eu fiquei fazendo as afirmações por tipo... sei lá, 2 meses, 3 meses, talvez. E aí eu cansei, falei, isso aqui não funciona não, e cansei. Mas aí eu quando eu parei pra olhar, assim, os meus últimos 12 meses de salário, eu olhei e falei, gente, eu tô ganhando quanto eu falei aquela vez. Aí, né, claro que eu não sou boba, já fiz outro cartãozinho de afirmação e tô falando já o dobro. Que eu não sou nem tonta. Se deu certo uma vez, pode dar certo outra. E é claro que eu não tô esperando cair do céu. Eu tô fazendo o máximo que eu posso para conseguir chegar nisso. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir também, o que eu perdi falando coisas positivas, sabe? Eu acho que a gente não perde nada em profetizar coisas boas, falar o bom. Porque se acontecer, aconteceu o bom. Eu não conheci o meu avô paterno, mas o meu pai sempre falou que ele dizia que no céu todos os anjos ficavam falando amém. E tudo que a gente falava, se caísse na hora que ele falava amém, ia acontecer. Então, se eu falava uma coisa ruim e na hora, por acaso, ele falasse amém, ia acontecer o ruim. Então, a metáfora que ele estava usando, né, contando essa historinha, era pra gente sempre falar coisa boa, porque se ele falar amém, vai cair na coisa boa. E eu vejo que o meu avô, apesar de não ter estudo, não ser uma pessoa nem alfabetizada, digamos assim, né? Tinha muita sabedoria. Então, porque com essas pequenas historiazinhas, essas historinhas, essas metáforas, essas coisas, a gente aprende bastante. E eu acho isso sensacional. Então, não levem para um caminho místico, ou muito espiritual, ou que é mágica, porque não é mágica, não é da noite pro dia, mas eu, particularmente, e isso faz parte da minha crença, acredito muito que realmente as palavras têm um poder enorme, então eu tento, nem sempre consigo, falar coisas positivas quando eu posso, né? E é isso. Eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Caso tenha te ajudado de alguma forma, me fala, conta pra mim aí nos comentários ou nas redes sociais, que eu vou gostar bastante e eu espero que de alguma forma essa palavra tenha te ajudado aí. E só pra constar, eu tive que cortar um pedaço porque apareceu uma criança
chorando e rindo e tudo mais, mas tudo bem. Só queria dizer isso, que me deu trabalho esse podcast. Ai. Mas tá bom, né, gente? Pelo menos finalmente saiu. Eu te espero aqui toda semana com episódios novos. E até a próxima. Tchau!